Continuando, trocamos de lista, prestem atenção. Essa lista aqui foi preparada por mim, lista de frações, mesmo esquema da lista anterior, uma partezinha de exercícios teóricos e uma partezinha de exercícios com contextualização, que são exercícios, nesse caso aqui dessa lista, todos são exercícios do Enem. Mesma coisa, não vamos fazer os exercícios teóricos, esses são para vocês praticarem. Qualquer coisa vai lá no gabarito comentado, tira dúvida com a gente. São exercícios só de procedimentos para vocês fazerem contas, simplificações, então não tem nada de muito complicado. Eu vou focar com vocês na parte dos exercícios com contextualização. Essa lista aqui a gente só vai fazer 2. A gente vai fazer o exercício número 1 e o exercício número 4, beleza? Então, a gente não vai se estender muito os outros 2 exercícios, assim como os outros exercícios de contextualização que ficaram da lista de operações, é para vocês tentarem fazer sozinhos. Qualquer coisa, pode falar. Qualquer coisa, fala com a gente, tira dúvida, gabarito comentado, já falei isso tudo, vou ficar repetindo para ver se entra na cabeça de vocês. Vamos começar aqui. Número 1, exercícios com contextualização da lista de frações. André, Carlos e Fábio estudam em uma mesma escola e desejam saber quem mora mais perto da escola. André mora a 5/20 de 1 quilômetro da escola. Carlos mora a 6/4 de 1 quilômetro da escola. Já Fábio mora a 4/6 de 1 quilômetro da escola. A ordenação dos estudantes, de acordo com a ordem decrescente das distâncias de suas respectivas casas à escola, é... Vamos fazer aquele nosso resumão. A gente tem aqui, vou abrir aqui nossas resoluções. Exercícios de frações. Trocamos. A gente tem aqui o resumo. André. O André, segundo o enunciado, mora a 5/20 de 1 quilômetro da escola. Então, vamos prestar atenção aqui nessa frase. O que é essa palavra avos? Que eu acho que é uma palavra meio estranha aqui. 5/20 quer dizer a mesma coisa que 5/20. Quando a gente trabalha com fração, a partir do momento que o nosso denominador, ou seja, a parte de baixo da nossa fração é maior do que 10, a gente acrescenta essa palavrinha, avos. Ela não muda nada. 5/20 é 5/20. Se fosse, sei lá, 3/17, seria 3/17. Eu só estou explicando porque talvez alguns de vocês não conheçam essa palavra e fiquem meio assustados com ela. Mas é isso, 5/20 é 5/20. Então, o André mora a 5/20 de 1 quilômetro da escola. O Carlos a 6/4 de 1 quilômetro e o Fábio a 4/6 de 1 quilômetro. Ele quer que a gente bote essas distâncias até a escola em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. O que a gente tem que fazer? A gente tem que descobrir a distância que cada um desses alunos mora da escola. Como que a gente faz isso? O André mora a 5/20 de 1 quilômetro da escola. Como que a gente calcula uma fração de um determinado valor? Como que a gente calcula 5/20 de 1 quilômetro? Para calcular a fração de um determinado valor, é só fazer a fração vezes o valor. É fácil desse jeito. Então, 5/20 de 1 quilômetro é igual a 5/20 vezes 1. Só que qualquer número vezes 1 é o próprio número. Então, 5/20 vezes 1 vai ser igual a 5/20. Aqui, eu já poderia parar. Se eu quero descobrir qual é exatamente essa distância, transformar essa fração em um número inteiro ou em um número decimal, era só eu fazer a divisão. 5 dividido por 20, eu ia chegar nesse 0,25 aqui. Só que eu quis facilitar um pouquinho minha conta. Então, antes de fazer a divisão, eu simplifiquei. Eu dividi por 5 em cima e embaixo. 5 dividido por 5 dá 1, 20 dividido por 5 dá 4. Aí, ao invés de fazer 5 dividido por 20, que apesar de ser uma conta tranquila, são números maiores, eu faço 1 dividido por 4. São frações equivalentes, a gente viu isso durante a nossa aula de frações. Então, fazer essa conta vai dar exatamente o mesmo resultado que fazer essa conta. Se vocês quiserem, vocês podem testar. Façam aí 1 dividido por 4 e 5 dividido por 20. Vocês vão ver que vai dar exatamente o mesmo resultado. Eu preferi simplificar e fazer a conta com 1/4. Então, fiz aqui, 1 dividido por 4. 1 não divide 4, então eu completo com esse 0. 10 divide 4. Só que quando eu completo com 0, eu tenho que botar o 0, aqui no nosso quociente. Botei o 0,
2 vezes 4 dá 8, é o número mais próximo que eu consigo chegar de 10. 10 menos 8 vai sobrar 2. Sobrou 2. 2 não divide 4, completo com 0 de novo. Só que 5 vezes 4 vai dar exatamente 20. Então 20 menos 20, o resto vai dar 0 e eu termino minha conta. 1 dividido por 4 é 0,25. Então isso significa que 5 vinteavos de 1 km é igual a 0,25 km. Essa é a distância da casa do André até a escola. Vou fazer a mesma coisa para o Carlos e para o Fábio, não tem segredo. Para o Carlos, 6 quartos de 1 km, mesmo processo. 6 quartos de 1 km é 6 quartos vezes 1 km. Qualquer número vezes 1 é o próprio número, então 6 quartos vezes 1 vai dar exatamente 6 quartos. Mesma coisa, poderia já fazer a conta aqui, fazer 6 dividido por 4. Não vou fazer, vou simplificar. Simplifiquei por 2 em cima e embaixo. 6 dividido por 2 dá 3. 4 dividido por 2 dá 2. Então, ao invés de fazer 6 dividido por 4, eu vou fazer 3 dividido por 2. Novamente, frações equivalentes. As duas contas têm que dar a mesma resposta. Vocês podem testar no caderno de vocês. Tanto 6 dividido por 4 quanto 3 dividido por 2 vai dar o mesmo resultado, que é 1,5 km. A conta está aqui no cantinho, ó. 3 dividido por 2. 3 dividido por 2, 3 divide 2, boto 1. 1 vezes 2 dá 2. Sobra 1. 3 menos 2 igual a 1. 1 não divide 2, então aqui eu tenho que completar com 0. Completei com 0, botei a vírgula. Aí agora virou 10. Só que 5 vezes 2 dá exatamente igual a 10. Então 10 menos 10 eu chego no meu resto 0, finalizo minha conta. 3 dividido por 2 vai dar exatamente igual a 1,5 km. Então significa o quê? Que 6 quartos de 1 km é igual a 1,5 km, e essa é a distância da casa do Carlos até a escola. Por último, o Fábio. O Fábio mora a 4/6 de 1 km. Estou falando coisa errada. Então, o Fábio mora a 4/6 de 1 km. Faço a mesma conta. 4/6 vezes 1, que vai dar o próprio 4/6. Simplifiquei em cima e embaixo por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. Posso fazer 4 dividido por 6. Também posso fazer 2 dividido por 3. São frações equivalentes, o resultado vai ser o mesmo. A única coisa chata dessa conta é que vai dar uma dízima. Quando eu faço 2 dividido por 3, de cara eu já não consigo dividir, porque o 2 é menor do que 3, tenho que completar com 0. Completo com 0, coloco 0, no quociente, e aí vou fazendo. 6 vezes 3 dá 18, 20 menos 18 vai dar 2. 2 não divide 3, tenho que completar com 0, vai dar 6 de novo. 6 vezes 3 vai dar 18 de novo, 20 menos 18 vai dar 2. De novo, 2 não divide 3, vou ter que completar com 0. Ou seja, vou ter que botar 6 de novo no quociente. 6 vezes 3, 18. Subtraio, vai dar 2, vou completar com 0, vai virar 20. Ou seja, a gente vai ficar aqui num ciclo que a gente não vai conseguir sair. Sempre que eu fizer a conta, a resposta vai ser 6 para dar 18, vou fazer a subtração, vai dar 2, vou completar com 0, vou voltar para o 20, e aí vai dar 6 de novo. Então, isso significa que o nosso resultado é uma dízima. Vai dar 0,6666666 eternamente. Então, a gente não vai perder tempo escrevendo um monte de 6 no papel. Percebeu que é dízima? Para a conta e aproxima o resultado. Eu aproximei para 2 casas decimais. Eu escolhi parar aqui no segundo valor depois da vírgula. Só que aí tem um detalhe. Se eu parei aqui nesse 6, eu tenho que analisar o cara que vem depois dele. O cara que vem depois dele também é um 6, ou seja, é um número maior do que 5. Sempre que o número que vem após o meu último número, onde eu parei a minha aproximação, for maior do que 5, eu tenho que aproximar esse resultado para cima. Então, ao invés de aproximar para 0,66, eu vou aproximar para 0,67. Repetindo o motivo, porque eu parei aqui, ó, nesse segundo 6. O cara que vem depois dele é maior do que 5. Se o cara que viesse aqui depois do 6 fosse menor do que 5, a gente ia aproximar para 0,66. Mas como o cara que vem depois do meu último número é maior do que 5, eu aproximo para cima. Eu somo uma unidade no meu último valor. Então, ao invés de ser 0,66, vai ser 0,67. Aqui já acabou a nossa questão. A gente sabe que o André
mora a 0,25 km da escola, que o Carlos mora a 1,5 km da escola e que o Fábio mora a 0,67 km da escola. Tenho que botar essas distâncias em ordem decrescente. Então, o maior é o Carlos, 1,5 km. O segundo maior é o Fábio, 0,67 km. E o menor é o André, 0,25 km. Então, a nossa ordem é Carlos, depois Fábio, depois André. Vamos voltar aqui na nossa lista? Carlos, Fábio, André. Resposta é a letra D. Então, finalizamos a nossa primeira questão de frações. Segunda questão de frações, que vai ser a número 4. Enem 2016. Gente, vocês estão vendo aqui que o Enem, ele é bem variado. Ele cobra assuntos bem complexos, às vezes, tanto em matemática quanto nas outras disciplinas. Por exemplo, o Enem cobra logaritmo, o Enem cobra função trigonométrica, que são os assuntos mais complicados de matemática. Só que, ao mesmo tempo, o Enem também tem questões que cobram assuntos muito básicos. Vocês estão vendo que a gente fez várias questões do Enem nessa videoaula, tanto na lista de operações quanto na lista de frações, que a gente só usou, basicamente, o que a gente viu nas aulas de nivelamento. Então, estudem esses conteúdos, porque eles são muito importantes. Não só para vocês conseguirem resolver essas questões mais básicas, mas também para quando a gente chegar nas questões mais complexas, a gente vai usar essas coisas, a gente vai usar essas operações, a gente vai usar frações, a gente vai usar unidades e medidas, e a gente precisa que isso esteja bem solidificado na cabeça de vocês. Então vamos lá. Questão número 4, Enem 2016. Até novembro de 2011, não havia uma lei específica que punisse fraude em concursos públicos. Isso dificultava o enquadramento dos fraudadores em algum artigo específico do Código Penal, fazendo com que eles escapassem da justiça mais facilmente. Entretanto, com o sancionamento da Lei 12.550/11, é considerado crime utilizar ou divulgar indevidamente o conteúdo sigiloso de concurso público, com pena de reclusão de 12 a 48 meses, 1 a 4 anos. Caso esse crime seja cometido por um funcionário público, a pena sofrerá um aumento de 1/3. Esse disponível aqui, ele só quer dizer a fonte desse texto, de onde que a pessoa que fez essa questão tirou esse texto, foi do site do Planalto. E a gente continua aqui. Se um funcionário público for condenado por fraudar um concurso público, sua pena de reclusão poderá variar de novo, questão típica do Enem. Um enunciado enorme que a gente lê, no final a gente já não sabe mais o que a gente está fazendo. Então eu fiz aqui o nosso resuminho, para a gente não se perder. Calma, tá aqui. O que a gente tem que tirar desse texto enorme? Tem um crime que não interessa para a gente entender qual é. Entende a gente saber que tem um crime, que a pena desse crime é de 12 a 48 meses. É o que está escrito aqui nessa linha. 12 a 48 meses. Só que se esse crime for cometido por um funcionário público, essa pena é agravada. Essa pena sofre um acréscimo de 1/3. Então eu anotei isso daqui. A gente só precisa disso. Então para que eu vou ficar lendo esse enunciado gigante? Pena de 12 a 14 meses, com um acréscimo de 1/3, caso o crime seja cometido por um funcionário público. E é isso que a questão quer. Se um funcionário público for condenado, qual será a sua pena? Ou seja, a gente precisa fazer esse acréscimo de 1/3 para descobrir qual vai ser a pena desse funcionário público. Vou fazer a conta para a pena mínima, que é a pena de 12 meses, e vou fazer a conta para a pena máxima, que é a pena de 48 meses. O que é acrescentar 1/3? Primeira coisa, a gente precisa calcular 1/3 da nossa pena. Para a pena mínima, 12 meses. 1/3 de 12 meses, eu falei para vocês na primeira questão de frações. 1/3 de um número é fazer 1/3 vezes um número. Então, 1/3 de 12 meses é 1/3 vezes 12. Aí eu fiz aqui uma simplificação. Dividi em cima e embaixo por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 12 dividido por 3 dá 4. Se vocês não quiserem fazer essa simplificação, vocês podem fazer a conta sem isso. Faz 12 vezes 1 dá 12, dividido por 3, vocês também vão chegar em 4. É importante vocês se acostumarem com essas simplificações, porque por enquanto a gente está fazendo contas onde essas simplificações a gente pode abrir mão delas, porque são contas simples. Só que a gente vai usar muito simplificação durante o ano. Então, mesmo que vocês não sintam ainda segurança de fazer essas simplificações sozinhos, tentem pelo menos entender essas simplificações, ok? Vocês podem fazer a conta do jeito que vocês preferirem, mas é importante vocês entenderem essas simplificações. Qual foi
o que a gente chegou aqui de conclusão? Que 1/3 da minha pena mínima, 1/3 de 12 meses, é 4 meses. Esse 4 meses, muito cuidado, esse 4 meses não é a nossa nova pena. Esse 4 meses é o acréscimo de 1/3 que eu tenho que fazer na minha pena antiga. Então, se a minha pena antiga era de 12 meses, para eu acrescentar 1/3, eu tenho que acrescentar 4 meses. Então, 12 meses mais 4 vai dar 16 meses. Essa vai ser a minha nova pena. Caso eu seja um funcionário público, a minha pena mínima não vai ser de 12 meses, vai ser de 16 meses. O que eu fiz aqui? Eu acrescentei 1/3 da minha pena. Vou fazer a mesma coisa para a pena máxima. Pena máxima é de 48 meses, tenho que calcular 1/3 de 48. Mesma conta, 1/3 vezes 48. Fiz a mesma simplificação, dividi por 3 em cima e embaixo, mesma coisa. Se vocês não quiserem fazer a simplificação, faz a conta. 48 vezes 1, 48. Dividido por 3, vai dar exatamente 16 também. Então, 1/3 de 48 é equivalente a 16 meses. De novo, essa não é a nossa nova pena. Esse é o valor do nosso acréscimo de 1/3. Então, se a minha pena antiga era 48 meses, quando ela é agravada por eu ser um funcionário público, eu tenho que acrescentar 1/3 da minha pena. Então, eu tenho que acrescentar 16 meses, que é 1/3 de 48. Então, a minha pena nova vai ser 48 meses, que é a pena antiga, mais esse acréscimo de 1/3, que é fazer mais 16 meses. 48 mais 16, isso vai dar 64. Então, a minha nova pena máxima será de 64 meses. Conclusão: a minha pena que antes era de 12 a 48 meses, virou uma pena de 16 a 64 meses. Então, a nossa resposta, abri a lista errada, só para variar, 16 a 64 meses é a letra C. E é isso, gente. Finalizamos as questões que a gente tinha previsto, 3 questões da lista de operações, 2 questões da lista de frações. Vou falar de novo, façam as questões que sobraram, tanto as questões teóricas quanto as questões de vestibular, as questões com contextualização, não deixem de fazer, é muito importante. Tentem fazer sozinhos. Matemática é um grande processo de ganhar independência. Vocês me verem fazendo questões não é a mesma coisa que vocês fazerem sozinhos. Fazer sozinho envolve ler o enunciado, interpretar o enunciado, separar as informações que são importantes, conseguir transformar o enunciado em uma conta matemática. Isso tudo não é óbvio, isso tudo não é fácil. Eu tenho muita prática em fazer isso. Resolver questão de matemática é muita prática. No começo é difícil, no começo a gente tropeça, no começo a gente sente muita dificuldade, é normal. Não desanimem se vocês sentirem dificuldade, continua correndo atrás, continua tentando. Eu falei para vocês, as listas estão com gabarito comentado, a gente teve esse cuidado de fazer o gabarito comentado justamente para vocês não ficarem desamparados, que a gente sabe que só a resposta em matemática não diz nada, a gente precisa saber quais são os cálculos que a gente fez para chegar lá. Então, empacou na questão, não está sabendo fazer, vai lá no gabarito comentado. Lê o gabarito comentado, não ajudou, não entendeu? Fala com a gente, não fiquem com dúvida. Aproveitem, eu sei que tem muita gente que está trabalhando de casa, muita gente que ainda está trabalhando na rua, mas aproveitem o fato de a gente estar preso em casa para estudar, para fazer essas coisas. É uma boa coisa para ocupar a cabeça, para a gente pensar em outras coisas que não sejam todos os problemas que estão vindo com essa crise. E é isso, gente. Aproveitem de verdade, estudem, porque deu um trabalhão preparar esse material para vocês. E qualquer coisa a gente está aí para tirar dúvida de vocês, beleza? Um beijo.